Bom dia, boa tarde ou boa noite. Chamo-me Adriana Soares. Vamos gravar aqui mais um videozinho sobre a bruxa solitária. Estamos a falar do livro de Ray Bell, ok? Que fala sobre uma existência mágica entre dois mundos. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre as celebrações lunares. São umas celebrações um bocadinho diferentes dos sabbats. São conhecidos na bruxaria como esbats. E vocês vão perceber um bocadinho isto. Celebrações lunares. A deusa tripla do ciclo do renascimento é de facto a mãe de toda a vida. Mas é por meio da lua que os relacionamentos se fazem mais facilmente com ela. O luar significa encantamento, intuição e poesia, para quem não sabe. Ver a lua simplesmente com os olhos de poeta é ver a deusa. A ligação entre as fases da lua e os ciclos menstruais femininos é de facto óbvio e potente. Na bruxaria, portanto, as celebrações da lua cheia, ou os esbats, são da mesma importância que os sabás. Não celebramos formalmente todas as fases da lua, do ciclo da lua, porque nós podemos venerar a deusa em 3 aspectos somente na lua cheia. Este é o tempo da mãe, mas reconhecemos a Virgem e a mãe e a velha que ela já foi e continuará a ser. Não há 3 deusas, e sim uma, ou seja, 3 em uma. A lua cheia é considerada a alta maré do poder psíquico e da plenitude, tempo de adoração e de celebração. Honrar e celebrar a Deus entre os mundos já é em si uma invocação de que o culto retorna novamente à terra e que a deusa voltará aos povos e os povos à deusa. Então os antigos procedimentos prevaleceriam de novo. O velho amor pela poesia, pela magia, o respeito e o amor pela terra, mãe terra, e o reconhecimento da sacralidade, ou seja, do amor sexual. Portanto, acabariam os valores competitivos, exploradores e indignos. Na lua cheia, a deusa e a sua beleza em flor, encantamento, são invocadas, pleiteando a mudança. A lua cheia é o tempo da consumação e do ápice do poder, na vida, como pode ser também um sério risco em situações onde há desequilíbrio. Os sentimentos podem romper quando se realiza a mudança, mas a lua cheia também traz a plenitude emocional. E vocês irão notar que quaisquer visitas, cartas importantes, e-mails, frequentemente chegam nessas horas, na altura da lua cheia. Para as perseguições mágicas, para o amor e outras celebrações, também é sempre um tempo bastante positivo. Um homem não possui os sinais e valores de uma mulher, que não tem um ciclo menstrual, externos no corpo, que o ligam com os ritos lunares. Ele não tem o fluxo lunar do sangue, mas um bruxo masculino entende a lua por meio da consciência dos ciclos mensais de humor, dos ritos psíquicos, da harmonização psíquica e da própria alma, a não ser, salvo, ponho aqui uns parênteses, que ele esteja estressado ou que uma repentina exaustão o invada. Na lua cheia, um homem realiza os seus desejos, pode invocar pela poesia, pela dança ou pela música mística, até mesmo por meio de rituais, a sua realização. Também pode ser feito por uma bruxa feminina, uma mulher. A compreensão da unicidade com as marés da deusa lunar talvez lhe venha psiquicamente ou através do amor, ok? Da paixão, da arte, da celebração ou até mesmo da satisfação de realização de um desejo. Após o lançamento do círculo, já vos ensinei nas aulas anteriores como é que se faz o círculo, como sempre, invocamos a deusa, agora dominada Dama de Prata, brilhante senhora do amor e do encantamento, é assim que vocês têm que tratar. Vocês deveriam também chamar a parte masculina, o deus cornífero. Enquanto ela é etérea, graciosa e canta em nosso sangue e em todos os ritmos físicos do sexo e do parto, ele é o que é? É o primitivo, é o selvagem, tem as coxas cabeludas, mas canta com a subtileza de um caçador e a magia de um contador de histórias. A presença do casal é intuída e produz uma reverência que é uma alegria maravilhosa. O seu caldeirão precisa, já vos falei nas aulas anteriores, se não tiverem um caldeirão pode ser uma panela de ferro. O seu caldeirão precisa ser enchido com água para este rito
e deve ser colocado no centro do círculo mágico. Vocês vão parar em frente ao altar, vão ler, ou se já souberem de cor, o seguinte encantamento. Este é o tempo da lua cheia, alta maré de poderes psíquicos, as plantas crescem e as marés mudam. E homem e mulher se unem em desejo e paixão. Faz alteração almejada e são revelados os sonhos. Dancemos neste círculo em homenagem ao deusa tripla da lua, em honra às fases da infinita transformação e do retorno, calmas e apaixonadas, serenas e selvagens da dança vital. Dancem, têm que dançar. Quando eu vos falo que vou tocar a pandeireta, é exatamente isto que eu estou a falar aqui. Dancem no sentido dos ponteiros do relógio ao redor do círculo, isto é, no sentido dos ponteiros, tem que dançar assim, ao redor do círculo. Depois, e cantem. Dança lunar da vida com canção prateada nos veios e rios, canção prateada na escura noite. Agora o encantamento, enchendo o mundo com o poder da magia desfraldada. A magia cresce, o encantamento flui, dancemos o retorno da maré, cor prata, por pulsação e sangue, por águas e ossos. A seguir devem dirigir o poder para dentro do caldeirão, que está lá no meio do círculo. Depois devem borrifar água no chão, no interior do círculo, e dizer, borrifar é atiram água, ok? Assim. Dizendo, orvalho prateado que cai suavemente, traga a paz e a beleza, como entre os mundos, assim no mundo. Devem beber água com as mãos, como se fosse fazem uma conchinha e bebem água do caldeirão. E dizem, as bênçãos da deusa tripla, lunar, são vida, amor e as perícias da magia. Assim a invocamos com estas palavras, abençoados sejam todos aqueles que dançam, dão e têm o prazer e o encantamento de sonhar em seus seres, sem nunca praticar o mal. E em nome da sagrada deusa, abençoados sejam. Pausem a seguir e devem continuar por dizer, como nos meus lábios, nos de todos. Em seguida, pegam uma flauta, e esta flauta, pode ser uma flauta, também pode ser um apito, ok? Mas tem umas características. Eu falei numa aula que tem que ser tudo orgânico, não pode ser nada químico, num ritual. Então, pode ser de madeira, ou até mesmo de metal, mas metais nobres. É verdadeiramente o instrumento do deus cornífero, ou deus na Grã-Bretanha, embora na Grécia ele toque flauta de pã. Na Índia tocam de bambu. Se vocês conseguirem arranjar destes materiais, melhor. Apitos de junco ou de osso eram usados nos tempos neolíticos, apitos de vários materiais e tipos ainda não usados em toda a parte. Por causa da sua forma e do som ser parecido com o cântaro dos pássaros, empregava-se magicamente tanto no passado como ainda se usa hoje em dia. E devem dizer, nesta noite o deus cornífero se aproxima da deusa lunar e talvez se tornem um no amor. Toco a flauta para homenageá-lo e à sua música selvagem. Enquanto a música rumoreja na água brilhante, desejo que o macho e a fêmea se reconciliem no amor, no mundo, em benefício das curas terrestres e da felicidade das criaturas. Toquem a flauta, imaginando as notas a cair dentro do caldeirão, as notas da flauta, não é as notas de dinheiro, e lá rumerejando, flautas brilhantes, prateadas. Toda a água está carregada com a música de Deus. Ao tocarem, escutem o doce seco dos sons do deus cornífero, mais selvagem e muito mais puro, por trás de duas próprias notas. Visualizem o poder do amor, que existe por mais que desmintam o poder da realização no amor, que traz a cura, a felicidade, o efeito do amor, espalha-se em arrepios. Não importa que não saibam tocar flauta com perícia, isso não interessa nada. Algumas notas repetidas basta, são necessário. Brinquem com a flauta, tentando escutar os seus sons com humor. Recoloquem a flauta em cima do altar. Agora peguem num anel de prata, por exemplo, eu uso este sempre e eu tenho disponíveis para entrega. Não tenho todos os números, mas tenho. Eu uso sempre que é o anel da deusa Tríplice. Quando aqui fala prata é prateado. Este aqui é em aço, mas é prateado. Eu estou a falar este aqui. Se vocês quiserem, podem pedir. E não precisa ser um anel assim caríssimo, mas que tenha... E outra coisa que é importante, não pode ter sido utilizado antes para vocês fazerem estes rituais.
A não ser que o tenham usado para fazer este tipo de rituais. Depois podem ser usados. Ai, estou gaga. Depois podem usar sempre o mesmo. Percebe? Mas não um anel que vocês andaram com ele e. Percebem? Mas deve ser adquirido especialmente para fins mágicos. Antes do rito, este também precisa de ser limpo. O anel, tudo precisa de limpeza. Sendo então imerso em água salgada ou em anil, vocês é que sabem, e tem que ficar lá pelo menos 1 hora. É por isso que tem que ser ou de prata ou de aço, a fim de o limpar psiquicamente. Devem mergulhar o anel na água do caldeirão, depois de ele estar limpo. Depois seguram com ambas as mãos, ok? Sentem-se e sonhem 3 desejos que gostariam de obter com a deusa lunar. Este ritual é para vocês realizarem desejos. Visualizem-nos, um por um, a transformar-se em realidade. Façam isso sempre com muita calma. Quem quiser pode pedir o dossiê, porque depois até vem aqui outros rituais que eu não vou falar, mas que vocês podem fazer desde que saibam fazer as coisas desde o início, construir o círculo mágico, essas coisas todas, porque é o círculo mágico que vos vai proteger de entidades inferiores. Façam isso com calma, pensem cuidadosamente nas consequências, lembrando nenhum mal. Vocês não vão usar isto para fazer maldades. Ai, mas Adriana, mas isto não se pode fazer maldades? Pode. Quem faz o bem faz o mal. Mas vocês têm que ter a certeza que o retorno vem. E vocês é que vão ver se vale a pena. Como a primeira e única regra da magia da vida. É boa ideia seguir a tradição e desejar uma vez para o mundo, uma vez para um amigo e uma vez para nós. Os seus desejos podem ser do género assim, dizem assim: paz na terra, que o nome do amigo possa recobrar a sua paz mental. Imagino que é uma pessoa que está com depressão. Depois a seguir podem uma resolução do meu conflito interno sobre, e falam sobre um dilema, o casamento que não está bem, um relacionamento, o que vocês quiserem. Porque aqui estão a fazer para vocês. Estes desejos possuem um tema em comum, o retorno da paz, que torna mais fácil a concentração e permite fluir a meditação e a visão. Enquanto vocês fazem cada pedido, isto tem que ser feito em voz alta, sempre. Deem 3 voltas ao anel para a direita, ok? Dão 3 voltas o dedo ao anel, sempre para o vosso lado direito. Depois entregam tudo à deusa. Nunca devem de usar este anel como uma joia, ok? Algo que vocês vão andar sempre com aquilo. Não. Eu uso quando gravo para o YouTube. Tudo o que tem a ver com ritos mágicos, vocês vão ver sempre com este anel. Ok? Para fechar esta aula, o rito da lua cheia deveria terminar com a comunhão em repasto de vinho e pão consagrado ou bolos, como falei no início da primeira aula. Então a Deus e o Deus seriam reverenciados e receberiam as palavras salve e adeus. E o círculo se abriria, mas tenham anotações sobre os pedidos que fizeram. Vocês devem descrever para saber o que é que vão pedir. Não é feito tudo em cima do joelho. Ou de quaisquer outros feitiços lançados ou de visões lembradas. Este livro de referência é conhecido pelas bruxas como o livro das sombras, ou seja, vocês vão começar a construir o vosso próprio livro das sombras. Vão registar tudo o que aconteceu naquele ritual. Tem que ser de cabedal. Eu vou-vos mostrar o que é um livro das sombras. Eu tenho aqui o meu livro dos sonhos, é igual, só que é maior. É um livro assim. A capa tem que ser de couro. E é de couro mesmo, não é de napa. Ok? Estou-vos a ensinar, estou-vos a dar as ferramentas todas. Mas, o que é que... Qualquer coisa útil pode ser registada no livro das sombras, um remédio de ervas para, por exemplo, dores da garganta e vocês fazem o remédio que resulta, a descrição de um transe que vocês tiveram, ou de um sonho, ou de uma visão, um modo mágico de quebrar ela, os feitiços amorosos, feitiços para curar. Todas as bruxas têm que ter o seu livro das sombras, ok? Devem escolher um caderno e tem que ser robusto e forte. Talvez fique muito velho antes de vocês o preencher, pois ele pode ser usado como referência permanente. E a nossa aula de hoje termina aqui, não termina nada. A cor tradicional não termina nada. A cor tradicional para a capa do livro deve ser preta. Porquê? Porque
sombra está relacionado com segredos, coisas escondidas, oculto. Então, para o livro das sombras, a capa deverá ser sempre preta. Não deve ser mostrado a ninguém, exceto a outra bruxa ou bruxo. Se não encontrarem um caderno preto, ou se preferirem outra cor, tudo bem. Escolham a cor que mais vos agrade. Eu, por exemplo, eu acho que agora até tenho, o meu até é castanho, porque eu tenho vários ao longo, já faço isto há tanto tempo. Como veem, eu uso bastante, por isso é que tenho muitos. De qualquer forma, não importa a cor neste momento, mas o seu uso nos faça sentir bem. Eu digo sempre que o primeiro deve ser preto. O primeiro deve ser preto. Se vocês me perguntarem de onde é que surgiu este nome com o livro das sombras, eu não sei. Mas há duas possibilidades. Uma se relaciona a trabalhos feitos nas sombras, na escuridão, e secretamente sempre à luz de velas. A outra pode ser o reconhecimento do facto de a descrição de um feiticeiro ou invocação ser sempre a sombra de alguma coisa real. Os ritos da lua podem ser trabalhados também noutras fases, óbvio. Ela não precisa estar cheia. Os ritos da lua nova, por exemplo, são sagrados à Virgem ou à Deusa Virgem. A magia praticada na lua nova serve para fazerem. É óbvio que vocês podem praticar ritos noutras luas, mas vai ser para efeitos diferentes. Aspectos rebeldes e de natureza para a celebração da liberdade. Também pode ser praticada na lua nova ou na lua minguante para algo que vocês precisem, algo que queiram começar, ok? Ou algo que vocês queiram restaurar, que não está bem, e vocês querem tirar e fazer de novo. Este é o tempo da invocação. Na vida é uma excelente época para iniciar um curso de estudos, plantas, sementes, inaugurar um negócio ou receber inspiração. Uma invocação à lua nova pode ser esta que eu vos vou dar aqui. A lua nova é excelente para os inícios. A lua é nova, honramos a Virgem Deusa, ela que retorna aos seres trazendo a inspiração, ela é indomada, a dama das coisas selvagens. Morros, charnecas e profundas florestas são seu domínio. Nela nos libertamos, recomeçamos, voltando a nós mesmos. Pedimos a sua bênção e a sua presença. Os ritos da lua minguante. Perdão. Ou também como é... Perdão. Ou como ela é conhecida entre os bruxos e as bruxas. A lua minguante é conhecida como a lua escura. São consagradas à velha, a velha sábia. Dizem que a lua fica escura durante os 3 dias antes da lua nova, porque ela mingou tanto que não pode ser mais vista no céu. É este o que se diz. Os ritos da lua nova devem celebrar-se 3 dias após a própria noite da lua nova, quando a primeira lua crescente do novo ciclo se torna visível. Ok? A magia praticada quando a lua minguante é para fins de orientação e de compreensão e para atingir a sabedoria. Também é usada para quebrar elos psíquicos ou para nos livrarmos de características indesejadas ou compulsões. Este é o tempo de banir, na lua minguante. Na vida é o correto para autoanálise honesta ou para reescrever ou retrabalhar algo. Para aquilo que requer uma crítica objetiva. Também é uma boa época para quebrar maus hábitos, abandonar o que nós não queremos mais para a nossa vida ou coisas sem serventia, que já não servem para nada. Uma invocação da lua minguante poderia ser, por exemplo, a lua está minguando, chamamos a velha sábia, aquela que traz a verdadeira visão. Ela é sábia nos modos de todas as criaturas e conhece raízes, ervas, poções de cura, o que for preciso. Ela vê padrões e sonhos nas achas flamejantes, no vapor que se ergue do caldeirão e em águas quietas. Ela pode prever, prevenir e guiar. Nela vemos e compreendemos, trazemos a história ao seu final certo e ganhamos a sabedoria. Pedimos uma bênção e sua presença. Quando o cornífero é invocado na lua minguante como consorte da velha sábia, ele é naturalmente o rei da noite, ok? Ou seja, o velho sábio. Uma última coisa que quero falar sobre o lançamento de feitiços. Se as pessoas sabem que vocês são bruxas ou bruxos, talvez queiram perguntar porque não podem conjurar qualquer coisa em qualquer tempo. Vocês talvez tenham assim indagado
a razão porque é que, não se que há dias, há limites, há luas, há tempo, há planetas para fazer as coisas. O lançamento do feitiço é uma perícia como qualquer outra. Não funciona fora ou além daquilo que são as leis da vida, ok? Permanece bem dentro delas a este respeito. É como tecer ou trabalhar com madeira. Vocês podem estar a trabalhar com mais de uma peça, mas mais de uma tapeçaria ou mais de um item imobiliário, mas todas elas demandam tempo e esforço, e se vocês tentassem fazer 300 coisas de uma só vez, isso nunca seria possível. É igual na bruxaria. Como qualquer outra atividade, a magia requer preparação, reunião dos materiais necessários, por isso é que eu me estou sempre a dar na cabeça, porque depois isto não se arranja de um dia para a noite, e há muita gente que vende coisas adulteradas, e nós temos que saber escolher muito bem os materiais, e também que se atinge o estado psíquico correto devido à energia naquela lua. Este último fator é de importância vital, porque não pode ser aberto e fechado em qualquer lugar e em todos os lugares. Estamos a falar aqui dos portais. Embora possa ser disponível numa emergência, sem dúvida, falhará. Se vocês decidirem lançar feitiços por motivos banais ou para fins de entretenimento, eu aqui há uns anos fui a um almoço na Ribeira. E estávamos assim num grupo e alguém se lembrou de dizer assim: Adriano, tem o seu baralho, eu não quero abrir aqui assim o baralho para nós todos, para nós ver, para nós nos divertirmos. Eu só lhe perguntei assim: o doutor no seu trabalho diverte ou faz as coisas com muita atenção? Ele: faço as coisas, então respeito o meu trabalho. Nunca mais me pediram uma coisa dessas. Vocês é que têm que impor limites, ok? Se resolvessem viver a magia todo o tempo, vocês ficariam desequilibradas, ok? Me venham cá com estas tretas, vocês estão aqui encarnados na Terra. Vocês, quando estão a fazer bruxaria, que estão a fazer magia, vocês estão a conectar-se com o outro lado. E o nosso lugar neste momento, no presente, é aqui, ok? Portanto, vocês precisam escolher as vossas próprias magias. A magia é parte do fluir da vida, é uma espécie de dança e adoração, ok? E agora sim, terminamos e vamos para a próxima aula. Beijos no coração.